Depois de viver um período de muita dificuldade para construir chances de gol, o Flamengo evoluiu contra o Bragantino no aspecto ofensivo e voltou a perder gols. A boa notícia é que voltou a criar chances para poder perdê-las. E isso passou muito pelos pés do Bruno Henrique, que vinha fazendo más atuações e agora evoluiu. O Bruno Henrique já vinha bem no jogo, mas o gol sai muito depois que o Matias Vinha entra em campo. Matias Vinha que já tinha feito uma jogada com o Bruno Henrique e gerado o gol da vitória contra o Amazonas no meio de semana. Isso não é por acaso, gente. Eu vou explicar para vocês o porquê o Matias Vinha potencializa o Bruno Henrique, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o teu like, se inscreve no canal e não se esqueça de que membros desse canal têm acesso à transmissão tática que eu faço todos os jogos do Flamengo. Durante todos os jogos do Flamengo, eu estou lá fazendo comentários táticos em tempo real via WhatsApp. Para você ter acesso a essa comunidade no WhatsApp, basta você contribuir com R$ 5 por mês e aí você vai estar junto com a gente ali nesse canal via WhatsApp. Agora vamos para campo ver o que há de especial nessa dupla. O Matias Vinha resolve um problema que o Bruno Henrique vem encontrando, que é o quê? A falta de espaço para conseguir progredir no seu melhor contexto. Jogadores de força e de muita velocidade final, como o Bruno Henrique, precisam embalar para ganhar inércia e assim vencer os duelos dos seus adversários. Para isso, precisam de campo. E a entrada do Bruno Henrique no corredor entre o ponta e o meio de campo gera dúvida no lateral adversário. E essa dúvida abre espaço, metros preciosos para o Bruno Henrique. Vejam como isso é um padrão. Nessa jogada, o Vinha ultrapassa por dentro, numa dinâmica de terceiro homem, né? O Alan dá direto no Bruno Henrique, enquanto o Vinha já está fazendo facão. O Bruno Henrique tem espaço para dominar, enquanto o Vinha se projeta nas costas do lateral completamente livre. O Bruno Henrique nem vai dar o passe, mas o Vinha já volta e já vai fazer um outro movimento, movimentando assim o Bruno Henrique para dentro. Ou seja, ele quebra esse jeito meio estático de jogar, que prejudica muito o Bruno Henrique. Coloca o Bruno Henrique em movimento o tempo inteiro. Agora, o Vinha está do outro lado da jogada e o Bruno Henrique está por dentro, onde ele prefere jogar. E aí vejam como o Vinha vai fazer um facão do lado oposto, tentando gerar a opção de passe, e isso vai tanto dar a chance dele ser acionado nessa diagonal, quanto vai dar espaço para o Bruno Henrique eventualmente poder receber essa bola na frente da área. Vejam como os dois jogadores acompanham e o Bruno Henrique estaria livre. Né? Estaria livre, não esteve porque a bola foi lançada direto ao Vinha, que venceu o duelo e acabou perdendo o gol. O Vinha pisa muito na área, os movimentos dele geralmente são em diagonal, e as ultrapassagens que ele faz são por dentro. Essa ultrapassagem, o fato dela ser por dentro, deixa sempre muito perto da área. Então ele pisa muito mais na área do que o Ayrton e, ao mesmo tempo, abre um canal importante para o Bruno Henrique se projetar. Aqui no gol contra o Amazonas, ele está desesperado, apontando, veja o braço dele, ele está apontando para o Bruno Henrique onde tem aquele espaço que eu demarquei para vocês aí em amarelo. O Bruno Henrique não ataca esse espaço, ele dá a bola no Bruno Henrique e já se projeta naquele mesmo lugar. O Bruno Henrique vai devolver de primeira e aí vai gerar a situação do gol que abriu o placar contra o Amazonas. Agora, isso vai acontecer de novo, mas ele dá a bola no Léo Pereira e vai de novo se projetar. Notem o comportamento do jogador que eu marquei de vermelho, que é o lateral direito que vinha marcando o Bruno Henrique. Ele vai acompanhar o Vinha e afundar junto com a linha. A bola nem chegou ao Bruno Henrique, mas vejam como houve espaço ali. Tá? Agora o Vinha está no corredor e ele já vai se projetar no espaço nas costas do lateral, empurrando esse lateral para trás e para dentro. E aí olha o que acontece com o corredor. O corredor fica aberto para o Bruno Henrique conduzir e ganhar velocidade, porque vai ter espaço para progredir. O Bruno Henrique nem opta para progredir, mas o espaço esteve lá. Como ele não opta, o Vinha volta e se posiciona de novo naquele espaço. Agora, o passe do Alan em diagonal para o Bruno Henrique e o Vinha já vai abrindo facão por dentro, antes da bola sequer chegar. O fato dele abrir esse facão por dentro fez com que o Bruno Henrique tivesse espaço
para abrir essa bola por dentro, muito espaço e gerar um cruzamento que quase gerou gol do Lohan. E aí tem o gol do empate contra o Bragantino, a mesma coisa. A bola chega ao Vinha e aí ele vai acionar o Bruno Henrique. Enquanto ele aciona o Bruno Henrique, ele já vai atacar o espaço entre a ponta e o meio, que a gente chama de meio espaço no tatiquês, tá? Que a gente não gosta muito nesse canal. Então, se projeta aí nesse meio espaço e o lateral vai ser empurrado. Vejam como esse lateral que está marcado aí, não sei se está dando para ver em vermelho, ele vai recuar. Esse recuo do lateral abre um espaço em que o Bruno Henrique começa a se projetar antes dessa bola sequer chegar ao Léo Pereira. O De La Cruz também passa a ter um meio mais despovoado, porque aquele jogador estaria ali marcando nessa zona. A bola chega ao De La Cruz limpa, o Bruno Henrique já ganhou inércia, já ganhou velocidade. Notem a dúvida do lateral, entre Vinha e Bruno Henrique, perde segundos preciosos. O Bruno Henrique com essa força, nem cavalo aguenta, como diria o Imperador, domina e faz o gol. O Ayrton e o Vinha são laterais muito bons, os dois, e cada um tem uma característica específica. Mas para a criação de jogadas, para uma construção de chances mais cadenciada contra adversários fechados, é inegável que o Vinha vai entregar um pouco mais. Assim como defensivamente, é um jogador que tem mais um contexto um pouco mais favorável para o time se manter no ataque. Eu vou te provar isso agora em número. Continuando na parte ofensiva do jogo, aquilo que eu falei para vocês, né? É um jogador que pisa muito mais na área porque ele joga numa zona. É um lateral que não joga colado na lateral, ele joga muito mais atacando esse espaço. E pode jogar também pela lateral, mas ele gosta desse meio espaço. E nesse meio espaço aí, ele consegue tocar mais na área. Ele toca 3 vezes na área a cada 90 minutos. Ou seja, está ponderado a cada jogo, né? Independente do quanto ele joga, os dados estão ponderados a cada 90 minutos. Ele jogou, mesmo o Ayrton tendo enfrentado os adversários mais fracos, até no Campeonato Carioca, e o Vinha tendo jogado nos 2 jogos de altitude e jogos de contexto mais difícil, o Vinha pisa, em média, 3 vezes dentro da área a cada 90 minutos. E o Ayrton um pouco mais da metade, né? 1,7. Quando a gente olha passes para frente, a característica do Vinha é muito mais associativa. Ele lembra bastante até o Felipe Luiz jogando, guardadas as proporções, né? O Felipe é difícil de comparar, um dos melhores da posição aí em muito tempo no futebol, mas o Vinha é um cara de muita classe também, que é parecido. Quando olha aí os passos para frente a cada 90 minutos, o Vinha dá mais de 10 e o Ayrton um pouco menos de 9, é uma diferença considerável. Quando olha os passes inteligentes a cada 90 minutos, que são passes basicamente enfiados em diagonal atrás da última linha adversária, esses passes do Vinha, o Vinha faz o triplo de vezes. Então é uma quantidade grande, né, para um cara que é um bom passador, que é o Vinha. O Ayrton é um cara mais de força, de linha de fundo, de cruzamento, de finalização. Tem muita qualidade o Ayrton. Mas esse jogo associativo é muito mais do Vinha e acaba casando muito com o jogo do Bruno Henrique. Indo agora para a parte defensiva, a gente enxerga que o Ayrton Lucas duela mais do que o Vinha. Ele é um bom duelador e entra naquele contexto. O Ayrton é um cara que recupera muito bem, tem uma parte física muito boa. Então ele corre para trás muito bem, chega na frente e duela bem defensivamente, mais do que o Vinha, 8,25 contra 6,84. Mas quando a gente vai para as interceptações, ou seja, quando o cara impede de precisar ter que correr, a gente olha que o Vinha faz 3,97 contra 2,53, uma diferença grande para mais. Ou seja, com o Vinha no time, o time vai correr menos para trás, para duelar. Com relação à interceptação ajustada à posse da bola, esse número dobra, 3,9 contra 7,4 do Vinha. O Vinha é o jogador que faz esse jogo mais territorial, às vezes até com a bola descoberta, ele consegue fechar o ângulo de passe do adversário. E aí, no fim do dia, quando a gente olha as ações defensivas com êxito de cada um, a gente vê que o Vinha tem muito mais ação defensiva com êxito, mesmo sendo um cara que duela menos do que o Ayrton, 10,37 contra 6,82. A gente falou muito sobre essa lógica de jogador que não duela, que não corre sempre para trás, mas que favorece o time manter para frente e criar mais e ser mais dominante com a bola. O Tite tem suas meritocracias e o Ayrton Lucas faz um bom ano, mas fica claro que o encaixe do Vinha para um time, para o que o time precisa ser, tanto na saída de bola, para melhorar a saída de bola e para poder construir ser um jogo mais associativo, é fato que o Matias Vinha está pedindo
passagem. Sobre pedir passagem, eu tenho a provocação final. Essa provocação final vai para quem está pedindo já a cabeça do Tite, mas vai especificamente até para a direção do Flamengo. O Flamengo, quando elegeu esse grupo que está até hoje, né, lógico que fragmentado, dividido em dissidências, etc., dizia-se que esse grupo ele tinha como livro de cabeceira esse livro aqui, A Bola Não Entra Por Acaso, de Ferran Soriano. Guarde o nome desse autor. Esse livro retrata a recuperação financeira do Barcelona. Lá atrás, quando o Barcelona tinha uma enxurrada de holandês, vivia contratando, chegava em quarto com gol de bicicleta do Rivaldo no Campeonato Espanhol, só tinha uma Champions, enquanto o rival já tinha 7, e isso tudo deixava ali o Barcelona menor do que o seu potencial, até que o grupo que o Ferran Soriano esteve lá, esse grupo foi lá e consertou o Barcelona. Dizia-se que esse era o modelo de gestão que ia ser implantado no Flamengo. Pois bem, o Ferran Soriano hoje, ele é CEO do Grupo City. Grupo City, que é proprietário do Bahia, atual líder do Campeonato Brasileiro. Bahia não deve ganhar o Campeonato Brasileiro, até pelo investimento que é muito menor que o do Flamengo, mas é fato que o Bahia hoje, dia 5/5 de 2024, junto com o Atlético Paranaense, é líder do Campeonato Brasileiro. E o técnico do Bahia é o Rogério Ceni. Rogério Ceni contratado por Ferran Soriano, que é o cara que inspirou a gestão do Flamengo. Gestão do Flamengo que demitiu o Rogério Ceni às 3 da manhã, mesmo depois de ele ter ganho 3 troféus pelo Flamengo. Depois do JJ, o treinador que mais ganhou troféus pelo Flamengo foi o Rogério Ceni. E ele foi escorraçado de madrugada pelo Flamengo. E hoje está lá, num ambiente favorável, num ambiente onde a bola não entra por acaso. E nesse ambiente favorável, ele consegue, depois de algum tempo e até momentos de instabilidade, onde a torcida pediu para ele sair, depois de algum tempo, depois de recuperar o time e não deixar cair, ele consegue agora um início muito promissor de Campeonato Brasileiro. Não é time para ser campeão, mas é um time que está lá, já brigando lá em cima numa tabela muito complicada de início de campeonato. Já enfrentou o Internacional, já enfrentou Botafogo fora, já enfrentou Fluminense e está lá em cima. Então, é um pouco para a gente refletir sobre o que deseja. Imagina se um trabalho tivesse sequência. O Guardiola no primeiro ano do City não ganhou nada. O Klopp nos primeiros 4 anos de Liverpool não ganhou nada. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem que passar tanto tempo sem ganhar. Isso não vai ser necessário, dada a diferença de investimento. Mas esperar regularidade e profissionalismo e querer demitir técnico na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, estando o seu time a 2 pontos do líder e podendo ele ter estado na liderança se não tivesse erros graves de arbitragem ou de finalização no jogo contra ele, eu acho que é um pouco de loucura, tá? Então, contra devaneios e trazendo aqui a diretoria do Flamengo, se é que alguém assiste aqui no canal, trazendo aqui para eles essa provocação, aquilo que eles estudaram e executaram tão bem em outras áreas do clube, que se dê pela primeira vez um ambiente construtivo para um treinador, para que a bola assim possa não entrar por acaso, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.